MC Lan, eis aí um nome que eu até então não tinha ouvido falar e não conheço as músicas do cara aí. Mas, por seguir a página da Rádio 89 lá, eu acabei vendo a notícia lá, o post, de que ele lançou um disco de rock. E aí eu fui ouvir esse troço aí pra poder falar aqui pra vocês. Vamos lá, porque eu escutei o tal do disco aí, o Venom, e aí eu vou discorrer aqui o que eu achei. Se você quer suplementar com qualidade e gastar pouco, cola no site da Growth, o link tá aqui na descrição do vídeo. Pega essa promoção, velho. Kit de whey de 1 fucking quilo e creatina de 250 gramas de 155,32 por R$ 129,90 no Pix. Lembrando que esse valor cai mais ainda usando o meu cupom CAIXAVEIA. Corre lá, porque um whey de 900 gramas em qualquer loja de rua é 130 pau, meu amigo. Aqui na Growth, a creatina sai quase de graça nesse kit aqui. Usa o meu cupom CAIXAVEIA e paga mais barato ainda. Corre lá! Venom parece que é um projeto, né? É um disco de mais 2 volumes aí que vão sair. E tiveram participações aí de caras como o John, né? Baterista do System of a Down, e o Radias, que eu não sei se é o baixista oficial do Korn ou se é um freela, porque parece que ele tocou ou ainda toca, não sei, no Suicidal Tennis. Confesso que nunca tinha ouvido falar desse cara, né? E como eu não acompanho a atual fase do Korn, não tem como eu dizer pra vocês, né? Parece que o Field saiu numa situação assim meio bunda e que ele fala, pô, eu saí, os caras me chamaram de volta. Acho que ele tirou uma licença aí pra cuidar da saúde, da vida, e depois os caras falaram, quer saber, foda esse cara aí. Essa banda é foda, cara. O negócio, não sei por que ainda tem um monte de gente que insiste ainda em viver desse negócio, cara. Mas ainda bem, né? Que aí tem banda pra gente escutar até hoje. Bom, o MC Lan então lançou esse disco aí, que parece que é uma série. Ele teve um lapso, segundo a matéria que eu li aqui, ele teve um lapso no show do Bring Me The Horizon, em que ele subiu para dividir o palco com um cara lá, né? O cara fez a troca mais improvável e injusta, né? Por assim dizer. Ele trocou a gringa, porque eu não sei de onde vem essa porra dessa banda, pra vir morar aqui, acho que ele mora em Taubaté, né? Mora aqui em São Paulo, né? Veio morar na bosta do Brasil. O cara tirou até cidadania, cara. Porra, que grande mérito tirar essa bosta, né? Mas enfim, ele conheceu uma prenda aqui e acabou, né, se apaixonando. Acho que casou com a menina, então veio morar pra cá. Mas eu não faria essa troca nem fudendo. Na verdade, a gente tá querendo sair, os caras estão querendo entrar, né? Olha que loucura. E aí, então, ele dividiu o palco. Lá parece que o Di Ferreiro, também do NX0, tocou nesse dia aí, que subiu, né, pra cantar no palco com o Bring Me The Horizon. O MC Lan, ele tem uma história com o rock que é bem parecida com vários de vocês aqui, né? Com vários de nós aqui que somos fãs desse subgênero. Então ele conta que ele tinha um cara lá, um vizinho dele, um amigo dele, que eles trabalhavam em feira livre, e o cara acho que era de motoclube, ou tinha moto, enfim. E ensinou ele inclusive a andar de moto, e o cara era fã de rock. Então o MC, o Lan, acabou conhecendo o Manowar e uma série de outras bandas por intermédio desse cara, a fase do Heaven and Hell, do Black Sabbath, e ele foi se apaixonando pelo subgênero. E ele tem um conhecimento sim, cara, sobre banda, tá? Ele conhece clássicos aí como King Crimson, né, como Rush, uma série de outras bandas. E o cara, eu já vi alguns cortes, na verdade, depois que eu fui ligar o nome à pessoa, dele falando sobre rock, acho que no Flow ou naquela porcaria do Podpah lá. Puta que pariu. Nossa senhora. E aí o cara tem sim um conhecimento, mas debandou pra esse lado aí do pseudo funk. Rock é atitude. Total. E eu vejo... Se não tem atitude, tá faltando. Tá ligado? Pra mim, rock and roll... Não tô falando que não existe rock and roll, mas o rock and roll de hoje em dia... Pô, é só quem quer fazer o rock de verdade, porque... tem bandas que elas se tornaram pops. Uhum. Não são mais rock and roll. Eles não têm mais atitude. Não tem mais a quebra de guitarra, não tem mais o bate-cabeça, não tem mais... E os que tem são chamados de metal, são chamados de qualquer outra coisa, menos de rock. Isso acontece muito aqui no Brasil, a gente sabe, por exemplo, dentro do forró eletrônico aí, tem um monte de cara que na verdade é fã de heavy metal, o Calcinha Preta é o maior exemplo disso. O pessoal brinca que é a banda mais pesada do forró eletrônico aí, né? A banda mais heavy metal desses forrozão podre eletrônico, que não tem nada a ver com a tradição mesmo, né? Do Luiz Gonzaga e tantos outros caras aí. Eu só conheço o Luiz Gonzaga porque afinal de contas não é minha cultura
Então eu só conheço o pop mesmo, mas tem uma profundidade histórica muito maior aí, pessoal do Nordeste pode me falar aqui nos comentários. Então tá cheio desses músicos, vamos dizer assim, que são roqueiros frustrados. Que na verdade o cara queria ter uma banda como Sepultura, como Angra, de uma relevância e peso nacional como internacional como esses caras têm, mas não conseguiram. O porquê eu não sei, mas não conseguiram. E é o mesmo caso aqui do MC Lan. Embora eu não tenha visto nenhuma menção dele aqui falando que não, na verdade ele teve banda ou que queria ter banda, mas ele é um fã sim de heavy metal. Como ele acabou desaguando dentro desse universo podre, né, de letras aí com nome de música como Rabetão e Open the Checa, eu não sei dizer. Bom, indo direto ao disco, de verdade eu não tenho muito o que falar sobre, porque o disco ele tem a profundidade de um pires. Como que eu vou te dizer? É um monte de ideias jogadas dentro de um caldeirão que culminam numa coisa que não tem pé nem cabeça. A primeira música ela tem uma mixagem bem ruim, na verdade o disco inteiro tem uma mixagem meio ruim. A voz em alguns pontos ali tá mais baixa que a base. Ok, isso são coisas que podem ser acertadas ao decorrer do tempo aí, né? Várias bandas clássicas que a gente gosta tem uma mixagem bem ruim. E como ele tá embarcando agora nessa onda de querer fazer alguma coisa com a estética rock, porque não é um disco propriamente dito de rock, com o tempo ele vai lapidando essas coisas aí, né? Então, e é uma outra mixagem, é isso que eu ia falar. É uma mixagem totalmente diferente de você ligar uma base pronta e sincar com o vocal. É outra história, é um outro processo criativo, tá? Mas é um som sintético, é uma coisa meio cyber, né? Meio, não vou falar cyberpunk, né? É a estética meio cyberpunk, é bem essa música sintética, acho que essa é a palavra mesmo, é uma coisa sintética. Não tem peso, não tem groove. Peso, leia-se groove. Quando eu falo peso, os caras acham que eu tô falando que o cara tem que tocar death metal, não é isso. Janis Joplin é pesado pra caralho, porque tem groove, influência de blues. Então não tem isso, é um som com um vazio, com um oco. E é uma coisa sem pé nem cabeça, sem identidade nenhuma, com letras fraquíssimas, uma atmosfera nada convidativa. E pra quem ouve até coisas mais modernas como eu, vocês sabem muito bem disso, que eu gosto de nu metal, que eu gosto, por exemplo, do Spirit Box, que é uma coisa que mistura com uma maestria gigantesca aspectos do pop com alguma coisa eletrônica ali e o peso do metal. Até mesmo quem tem vai olhar e vai falar, cara, desculpa, isso é muito ruim. De verdade, assim, com toda a sinceridade do mundo. E não tô falando isso pra... Quem sou eu, né, cara, assim, enfim. Isso aqui é o meu cantinho aqui pra poder conversar com algumas pessoas tão idiotas quanto eu. Né? Tão malucas quanto eu, pra trocar uma ideia, né? Mas, de verdade, cara, assim, não é um disco que vai virar o novo Paranoid, que vai virar o novo Beneath the Remains, assim. E aí você vê a galera nessas páginas aí brigando, né? Mais uma vez no lance lá da 89, que é puta cracolândia. Eu tenho até vontade de fazer um vídeo reagindo aos comentários dessa porcaria, assim, se vocês concordam sobre a hashtag FazCarai. Porque eu tô pensando muito nisso aí já tem um tempo. Então você vai lá e entra, tem um monte de comentário imbecil. De um lado, os lacradores, né? Aqueles caras que gostam de falar que ouvem a Raça Negra, né? Que não, eu gosto de metal. Lá tem na minha playlist tem Sepultura, Deicide e, obviamente, o Raça Negra, né? Porque não tem roqueiro quando toca Raça Negra. Né? Esse tipo de gente imbecil. E aí os caras falando que é melhor que muita banda de roqueiro aí. Não é. Tem banda ruim pra cacete dentro do cenário, principalmente underground aí. A gente sabe muito bem disso. Mas ali pelo menos existe um esforço, né, muito grande da galera pra tentar fazer alguma coisa, pra tentar entregar alguma coisa. Nesse disco aí, o Venom, eu não vejo isso. Eu vejo um monte de coisa, mais uma vez, preparadinha, presetada, jogada dentro de um balaio que se mistura e sai do outro lado lá uma salsicha lá, sabe? E aí você tem então essa galera que fica, né, falando isso, que aí às vezes nem tem um comentário negativo, mas o cara já tá lá, os truzão chora, que não sei o quê, que tá. Do outro lado você tem realmente essa galera chata do caralho. Inclusive aqui dentro do canal, eu fiz lá na aba posts, né, uma postagem falando que eu iria fazer um vídeo sobre esse disco, né, disse que tava tentando escutar, mas realmente é muito ruim porque não prende.
né? Entra por um ouvido, sai pelo outro. E já veio o cara falando que o rock tinha que declarar logo a morte, que não sei o quê, aquele melodrama típico de roqueiro. O rock morreu. Como se esse disco que ele lançou fosse interferir em alguma coisa. Nada nunca interferiu dentro do cenário do rock. O grunge não matou o glam. O glam caiu de podre. Foi um modismo, durou o tempo que é consumível. Embora hoje tenha uma cena muito pujante, né? Inclusive tem uma gravadora gringa que lança coisas novas, que sai muito lá, quem traz, né? A Frontier, acho que é Frontier, que meu amigo Carlão lá da Animal Records traz aqui pro Brasil. Quem é fã, tem um monte de cara, por ele que eu conheci, por exemplo, não sei se é da Frontiers, mas é dessa nova onda aí de bandas hard, né? O Midnight City, que inclusive tocou aqui, que foi trazida pelo Carlão. Né, que é uma banda com fortes influências de hard rock, mas tem um sintetizador. Aí eu já gosto. Porque tem aquela mistura da New Wave junto ali, né? Aquele clima da New Wave, na verdade. Então, embora ainda tenha uma cena pujante aí, tem um monte de geração Z indo pra festa de hard rock, tudo caracterizado e vivendo essa coisa, o glam caiu de podre. Porque o discurso já não era mais o mesmo. Os anos 90 era uma atmosfera diferente. Era a ressaca daquela festividade dos anos 80. E aí vem o Nirvana, o Pearl Jam, o Alice in Chains fazendo toda uma reflexão mais aprofundada sobre a vida, melancólica. E não, o grunge não matou nada. Os melhores discos do Pantera saíram nos anos 90. Sepultura lançou disco bom pra caralho nos anos 90. O Iron Maiden, idem. O que aconteceu é que havia uma mídia centralizada, em que você tinha essa sensação de que se não tivesse nessa mídia, que é o caso da MTV, é porque o negócio já tinha passado. Quando na verdade não. Os anos 90 foram frutíferos pra caralho, principalmente dentro do rock alternativo. O que culminou mais tarde depois lá no metal, essas misturas e tudo mais, que veio nessa ressaca aí, né, na rabeira disso daí tudo. Então, essa mania que o roqueiro tem, né, principalmente o roqueiro médio brasileiro tem, de ficar culpando alguém por uma suposta morte que nunca existiu, é patético, cara. É patético. Se você pensa assim, você é patético. Você precisa muito mudar a sua cabeça. E tem uma questão também, aí eu já vou partir para um outro lado. Vocês não são donos do rock. Não são vocês quem definem as coisas. Então, se amanhã ou depois, sei lá, quem que é o Pablo Vittar quiser gravar um disco de rock, ele vai gravar e acabou. Agora, se isso vai ser levado a sério ou não, é uma outra coisa. Esse Venom, ele nada mais é que uma terceira via. Não vai agradar esse público do pseudo-funk dele e também não vai agradar a galera que ouve rock. Os lacradores vão lacrar. Eles vão ouvir, vão falar que adoraram, mas ninguém vai consumir isso aí. Você não vai pegar esse disco como você pega o Benefit the Remains, ou o Paranoid, ou o Heaven and Hell, seja lá o disco que você goste, e consumir de ponta a ponta. Porque as estruturas das músicas, né, desse disco não são nada convidativas a você ouvir esse disco por inteiro. Sacou como é que é o negócio? Quem escutou esse negócio aqui, tentou escutar que nem eu, sabe muito bem do que eu tô falando. Agora, o cara é livre pra fazer essas coisas. Mas se isso vai ser levado a sério ao público que ele quer atingir, aí já é uma coisa completamente diferente. Eu posso estar muito enganado, né? Ou maluco da cabeça, mas com certeza ele não vai fazer um show no Allianz Parque com sold out para tocar essas faixas na íntegra. E mesmo que ele conseguisse fazer isso não representa de forma alguma a destruição do que já foi feito. Né? De que o AC/DC acabou por causa do MC Lan. Entendeu? Esses delírios que vocês têm assim, eles são muito boçais e demonstram uma enorme infantilidade na hora de enxergar as coisas ao redor. Bom, é isso, não vou ficar me alongando muito aqui, porque de verdade, cara, assim, eu até pensei em fazer uma crítica mais estruturada aqui e tudo mais, mas é um disco que não tem o que falar, cara, porque não tem nada ali. Não tem aquilo que eu falei, não tem groove, não tem peso, não tem pegada. E é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Forte abraço. Falou.